seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. Estou seguindo para Jesus uma calorosa salva de palmas. Amigos, deixa eu falar para vocês, aqui os amigos de casa, de qualquer lugar desse mundo, hoje de manhã foi uma bênção grande. E Deus não foi dormir nem descansar não, que Ele não dorme, não tira cochilo. Ele está na mesma missão de cumprir a palavra dEle se você crê. Se você não crê, como é que Ele vai cumprir? Não tem jeito. Tudo que nós recebemos de fé, enquanto a gente não... Tudo que nós recebemos de Deus, enquanto não formos para o céu, é pela fé. Aqui não tem jeito de você ficar sendo abençoado sem exercer a fé. É a maneira, e usando o nome de Jesus, que nós nos contactamos com Ele. Nos céus vai ser coisa diferente. Lá não vai ter doença, não vai ter enfermidade, lá não vai ter demônio, vai ser tudo as mil maravilhas, porque até nós, os mais salvos, vão passar por uma transformação, abrir e fechar de olhos nossos. Mas Deus vai fazer isso, que vai tirar de nós toda amargura, toda lembrança má, todo desejo errado. Não vai ter ninguém lá desviado, é simplesmente toda a eternidade, a gente na presença de Deus, vivendo no mundo da perfeição. O contrário de quem vai para o mundo da perdição. Nós vamos subir, eles vão descer lá para o abismo sem fundo e nunca de lá vão sair. Então agora é tempo da gente se preparar, ver o que está errado em nós, falar com Deus, porque Deus muda completamente. Às vezes a pessoa diz: missionário, eu não consigo entender, eu não quero fazer uma coisa errada e faço. Qual é o remédio bíblico? É muito simples esse remédio. Nós vamos ler ele agora no Salmo 119. Você aprendendo essa aqui, a coisa vai mudar completamente para você, que de vez em quando está aí prostrado. Deus, eu não queria, mas não consegui. Mas por que isso? O versículo é o 10º. Veja o que disse aqui o salmista: de todo o meu coração te busquei. Para que ele fez isso? Para não se desviar. Não me deixe desviar dos teus mandamentos. Então, se você pega só informação, não busca de coração, não entende completamente, não coloca aquilo dentro de você, no versículo 11 ele fala disso: escondi a tua palavra no meu coração. Para que, salmista? Para eu não pecar contra ti. Quer dizer, você tem que buscar de todo o coração e não se desviar dos caminhos dele. Mas eu não consigo, você não busca de todo o coração. Quando você abre o seu coração para buscar a Deus, o que acontece? O seu espírito está aberto, vê a revelação, você deve pegar aquilo. É o que eu queria a partir de agora. Claro que o demônio vai tentar você. Enquanto estamos aqui, teremos aflições. E ele vem dizendo: não tem problema, todo mundo faz isso, você é muito radical. Não, eu sou de Deus e acabou. Com o passar do tempo e continuando a buscar Deus de todo o coração, você vai ter tanta informação e tanto poder que ele não vai nem chegar mais perto de você. E quando chegar, você solta logo a paulada em cima dele, como se diz, quer dizer, que ele sai correndo, não vai aguentar. Então o segredo é buscar o Senhor de todo o seu coração, e Ele não vai deixar você desviar dos mandamentos dEle. Esconda a palavra dEle no seu coração e você não vai pecar contra Ele. Você vai ser uma pessoa abençoada, uma pessoa bem-sucedida. Essa é a diferença. Tem gente que não acha que não é bem assim não. Aí vem na igreja, se encosta e tal. Outro dia não vem, não, é o dia da minha reunião, eu vou. Eu, quando estava buscando a Deus na minha mocidade, e eu busquei mesmo, porque eu não queria cair fora do plano de Deus, orava, às vezes estava chovendo aquela chuva torrencial, vou para o culto, saía,
Ia para o culto, voltava, pegava um ônibus, pegava outro, ia para a minha igreja. Eu tinha que pegar 2 ônibus para chegar lá. E pegava, voltava para casa, e graças a Deus por isso, em nome de Jesus. E às vezes fazia até o que não devia fazer. Como assim, missionário? Eu dava oferta do jeito que eu estava. Um dia passou assim, dá tudo para Deus. Então agora, Jesus, peguei e dei. Vai escutando. A igreja era no centro do Rio de Janeiro. Aí eu encontrei com um tio lá, nós fomos conversando, você vai pegar uns ônibus? Eu falei, não, eu vou dar uma caminhada hoje. Você deu tudo. Para de perguntar essas coisas. Eu vou te ajudar. Eu falei, mas você vai tirar o prazer meu agora, vai ser a caminhada mais bonita. E foi 1h40 de caminhada. Depois eu marquei, hoje eu vou caminhar 1h40. E até o que um tio chegava lá. Por isso que até hoje eu gosto de caminhar e correr. Sempre fiz isso na vida. Voltava, e já fui a pé e voltei a pé só para buscar Deus. E o sapato? O sapato é irrelevante. Ele gastava um pouquinho, mas não era tanto assim não. Mas eu tinha prazer de ir para a casa de Deus. Agora, dia de chuva não dava. Ia. Falei, não, vou buscar o Senhor Deus. Vou buscar a minha bênção. E graças a Deus, muitas daquelas mensagens que eu ouvi nessa época, está no coração. De vez em quando lembro e passo para vocês aqueles ensinamentos, porque isso é eterno. Deus dá para você, é para você passar para outros. E nós vamos agora ver o que aconteceu hoje de manhã aqui. Eu orei, o pastor Jaime continua orando. Eu estou gostando que o pastor Jaime cada dia está melhor, mais usado por Deus. Isso é muito bom. No mês de abril vou fazer uma viagem à Europa para pregar uns 15 dias. E o pastor Jaime vai ficar com vocês aqui no sábado e domingo. E graças a Deus. E oro pela gente lá, pessoal. Tá aí aquele negócio de guerra lá, a gente vai perto da guerra. Mas vamos fazer a obra em nome de Cristo. E Deus vai abençoar. Então vamos ver o que aconteceu de manhã aqui hoje. Só coisa boa. Maestro, por favor. Fala, irmã. Era minha vista, igual o irmão falou, toda embaralhada, não estava conseguindo olhar nem para a energia, para as lâmpadas. E agora? Saiu em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Fala. Eu estava com o nervo ciático doendo muito, que eu ia para a igreja e eu tinha que ficar sentada para parar de doer. E na oração, na semana que eu fiz, aí que eu vim hoje para a igreja, já não está mais doendo. Não está mais doendo, glória a Deus. O azul. Com a visão embaçada, agora já melhorou já. Desembaçou a visão. Sim. Amém. O verde. Com dor no braço e parou no punho, inchaço e dor. E agora? Melhorou bastante. Melhorou bastante. Câmara o verde. Pastor Jaime, já tem 3 meses que eu estou sentindo uma dor entre a costela e as costas. Agora, dia 2, eu vou fazer uma radiografia para poder ver o porquê de onde está vindo essa dor. Porque eu fiz vários exames e também não dava nada. Deu apenas um cisto, mas a médica falou assim que esse cisto ele não causa dor, mas essa dor é todos os dias. Eu tomando ibuprofeno, Buscopan. Essa noite era a noite inteira com dor, virando para o lado. Chegou com dor aqui. Cheguei com uma dor e agora não estou sentindo mais nada. Obrigado, hein, Jesus. E o amarelo? Eu cheguei com a dor no braço. Aí saiu agora, depois da oração. Você não levantava ainda? Não estava levantando. Até que altura você levantava? Era até aqui só. Até aqui? É. Quanto tempo? Já vai fazer um mês. Um mês e agora? Agora. Levantou? Glória a Deus. Assim, eu não conseguia erguer pra cima. Esse braço, sim, né? Que aí doía daqui. Daí chegamos aqui, aí depois que o pastor orou lá tudo, né? Aí eu senti uma dormência no braço. Aí passou a dor, esquentou e passou. Agora tá um... Levanta mais uma vez. O branco. A dor na perna. Eu acordei, 5 horas, para me trocar, para ir para a igreja. Quando eu fui virar na cama, eu gritei, eu não conseguia virar a perna estava dura. Aí quando eu peguei na coluna, a minha coluna estava dura também, eu não conseguia movimentar. E eu repreendi aquele mal, eu falei, não, Satanás, você vai me soltar que eu estou indo para a igreja. Aí eu fiquei quietinha, parada, eu comecei a orar e minha perna começou a soltar. Mas aí eu vim com muita dor, agora passou. Bem. Como é que você estava andando? Com muita dor, muita dor. E estava andando com dificuldade quando chegou? Tava, assim, com muita dor. Imita como é que você só chegou aqui andando. Não estava movimentando. Assim. Agora anda à direita, agora anda. Agora está até correndo aí, glória a Deus. Jesus é bonito. Quando eu saí de casa, saí com a perna doendo, a perna dura. Até quando eu cheguei aqui. Quando eu cheguei, eu falei, não vou entrar mancando, eu não vou entrar puxando a perna. Aí quando eu entrei aqui, no salgão aqui que eu tava indo, a minha perna já começou
soltar. Aí na hora da oração, eu tomei posse, eu orei, determinei e agora eu tô bem. Em nome de Jesus. Lá atrás agora, amarelo. A coluna estava doendo muito e os joelhos também. E o senhor estava dando direito? Com dificuldade. Com dificuldade. Mostra pra gente no corredor. Antes, imita como é que era antes. Estava como se tivesse travado os joelhos e a coluna também. Agora, homem de Deus. Agora anda rápido. Normal, graças a Deus. Agora, e acabou a dor. Está até correndo, atleta de Cristo esse aí. Glória a Deus. Aí, depois da oração, as dores passaram, né? Fui começando a mexer e fui soltando tudo, graças a Deus. Estou bem. E vamos aplaudir a Jesus, né, pessoal? Irmãos, isso que aconteceu, a gente passa para você crer mais um pouquinho o que aconteceu com você. Não há razão de você ter saído da sua casa, vindo aqui à igreja, você que está aí assistindo em qualquer lugar também, participando, recebendo a palavra de Deus e não receber o poder de Deus. Não tem isso na Bíblia. Jesus ensinava, pregava e usava o poder de Deus. E ele disse, eu vos dei o exemplo, para assim como eu fiz, façais vós também. Então isso é que vai mudar a sua vida. Eu comecei hoje uma série aqui do Evangelho de Marcos, fazendo como se fosse um seminário, não um seminário de teologia, mas de fé, para você pegar as palavras de fé, as ações que você tem que empreender também. E nós paramos aqui no versículo 14, do primeiro capítulo do Evangelho de Marcos, em que Jesus mostrou 4 coisas que ele usava ensinar nas reuniões que ele fazia. Ele tinha sido batizado por João Batista, o Espírito Santo desceu sobre ele, depois o próprio Espírito Santo levou ele para o deserto para ser tentado pelo diabo. Isso é exemplo para nós. O diabo chegou para Jesus, sugerindo que ele mandasse a pedra transformar em pão, e Jesus esperou que nem só do pão viria o homem. Aí levou ele no alto do pináculo do templo e atira-te daqui embaixo, porque está escrito, aos seus anjos dar a ordem. Repetiu com a palavra, e Jesus respondeu com a palavra também. Ele então ofereceu, levou Jesus num monte muito alto, isso é espiritualmente falando, e mostrou todos os reinos do mundo e a glória, estava tudo ali desenhado. Tudo isso eu vou te dar, porque a mim foi entregue, não foi entregue, ele roubou de Adão, essa seria a nossa herança, mas ele roubou. Aí Jesus virou para ele e disse, não tentarás o Senhor teu Deus, e o bicho foi embora. Quando nós estivermos sendo tentados, o certo é repreender e não aceitar, nem meditar no que ele fala, que ele é mentiroso. Aí ele é tão asqueroso, é tão difícil de lidar com ele, que qualquer coisa que você falar com ele já engana você. Eu lembro uma vez, estava em Nova Iguaçu, estava o local lotado, eu era num clube cheio de pessoas, e eu estava expelindo o demônio, um caso sério, e o demônio disse para mim assim, o marido dela eu já levei. Aí um pastor disse para mim assim, vou chamar de José, né? Ô missionário, pergunta para ele para onde levou o marido dela. Eu vou fazer doutrina com palavra de mentiroso? Esse bicho aqui é mentiroso. Eu não vou nem perguntar isso para ela. Eu tenho a Bíblia Sagrada que diz para onde vão os mortos. Mas numa hora dessa, se você não estiver ligado na palavra, você vai e fala o que não deveria. Um pastor no Rio, não era... Eu estou te falando assim, antes de eu começar a pregar, eu conheci grande homem de Deus. E manifestou-se uma pessoa, passa em frente ao cemitério, tem lá em Niterói, e ficou lá e ninguém conseguia expulsar o demônio. Aí chegaram no escritório dele, pegaram um carro lá, pastor, vamos lá para o senhor expulsar esse demônio. Ele foi. Aí chegou lá, ele estava atrasado ainda, porque antigamente dizia o demônio, você vai sair pelo sangue de Jesus. Não, você vai sair em nome de Jesus. Em meu nome expelirão os demônios. Ali chegou e falou, você vai sair, demônio, pelo sangue de Jesus. O demônio foi para ele, mas o meu sangue também tem muito poder. Tem ou não tem, pessoal? Tem ou não tem? Ele disse, você é mentiroso, você é espírito, o único espírito que se encarnou foi o Senhor Jesus, só encarnado é que tem sangue, e você vai sair agora e, pelo nome, pá, aí o demônio saiu e o homem foi liberto. Mas se ele não tivesse firmado na palavra, ele teria, aí agora tem ou não tem?
Bom, voltando aqui à palavra. Aí Jesus então foi para o deserto, ficou 40 dias levado pelo Espírito Santo, sendo tentado pelo Satanás, e vivia entre as feras e os anjos o serviam. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido. Jesus aí fazia um ensinamento só sobre esse tempo que está cumprido. Qual o tempo que estava cumprido? Do diabo agir aqui, porque ele roubou o poder de Adão, mas já estava cumprido. Agora Jesus ia acabar com a obra dele como acabou. Então ele não tem direito mais de agir. Segunda mensagem de Jesus para eles: e o reino de Deus está próximo. O reino de Deus, ele está ao alcance da mão de fé. Está junto da gente. Você não tem que subir um monte para poder receber bênção. Você pode receber bênção em qualquer lugar que você estiver, porque em qualquer lugar que você estiver, Deus está. E você entra em contato com Deus, sentiu aquela presença, determina, manda o mal embora e você vai ser abençoado. Terceira vamos dizer assim, tipo de mensagem de Jesus. Ele pregava o arrependimento. Arrependei-vos. Sem arrependimento não há remissão de pecado, não há perdão de pecados. Você tem que ouvir a palavra que vai lhe convencer de algo sério que você fez ontem, ou há 10 anos atrás, ou há 30 anos, qualquer época da sua vida, e você vai dizer a Deus: perdoa-me, eu estava enganado pelo inimigo. E Deus então vai perdoar você. E se você fez mal a alguma pessoa, tem que procurar essa pessoa e se acertar com ela. Isso não é invenção minha, não. Jesus ensinou isso. Enquanto você está a caminho, procura se acertar para que a pessoa que você fez mal não te entregue ao meirinho. O meirinho te leve à prisão e você fica lá. Então, meirinho é oficial de justiça. Antigamente usava essa palavra. E crede no Evangelho. É outra mensagem. São 4 que Jesus começou a pregar. Depois ele aumentou. Mas esses são os 4 pontos cardeais. Nós temos que crer na boa notícia do que Jesus fez por nós. O que ele ensinou, o exemplo que ele deu, e o que na morte dele ele fez, porque ele desceu o inferno, venceu o diabo, despiu completamente, e quando ele subiu à direita do Pai, diz a Bíblia que ele levou cativo o cativeiro. O Salmo já tinha previsto isso. E concedeu dons aos homens. Então essas 4 mensagens era tudo que Jesus ensinava para as pessoas serem abençoadas. Aí ele começou a chamar discípulos, e andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançava a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, eu vos fareis que sejais pescadores de homens. Ambos foram, e deixando logo as redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo chamou-os. Agora preste atenção. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Zebedeu tinha uma indústria de pesca. Na hora que os filhos ouviram isso: pai, não dá para ficar aqui mais não, agora nós vamos seguir o Senhor aí. E seguiram, e o pai deve ter dito: vai com Deus, sejam usados por ele, aqui eu tomo conta da indústria da família. Aí o que aconteceu? Entraram em Cafarnaum, na cidade de Cafarnaum, onde ele pôs o quartel-general dele. Dali ele ia e voltava nas missões. Ali era o quartel-general. Entraram em Cafarnaum e, logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Então logo convidaram, ele foi, era o dia que os judeus se reuniam, e ele foi ensinar na sinagoga. E o que ele ensinou? Coisa que eles nunca tinham ouvido e que estava na Bíblia. Meu irmão, tem tanta coisa na Bíblia que o povo precisa ouvir. Nunca fica discutindo religião com ninguém. Isso aí só vai atrapalhar as coisas. A pessoa segura tudo para ela, aquela religião dela. Mas pregue a palavra de Deus tal qual está aqui. Então ele ali ensinava nessa sinagoga. E o que ocorreu? E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Os escribas ensinavam, mas era conhecimento mental.
Ele ensinava do Espírito de Deus. E as pessoas, quando ouvem uma mensagem que é do Espírito de Deus, o coração delas se alegra, elas ficam felizes. Algumas nem aguentam de tanta emoção, porque Deus está dando o testemunho que aquela palavra é para elas. Então ele aqui ensinava com autoridade. Sem autoridade não adianta você chegar e fazer qualquer coisa. Jesus avisou uma vez a muitos pregadores, dizendo o seguinte: ai de vós que rodeais o mundo todo para fazer um convertido. Isso acho que é Lucas 23:15. Deixa eu pegar aqui, ou é Mateus, um dos dois. É o 23, Mateus 23:15. O Lucas vai passear um pouquinho agora, que ele está cansado. 23:15. Ai de vós, escribas e fariseus. Fariseus eram uma seita do judaísmo, muito metida certinho, mas eles falavam uma coisa e não faziam. Por isso que hoje, quando a pessoa é desse jeito, eles dizem: você é um fariseu, quer dizer, fala, mas não faz. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, atores, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito convertido. E, depois de o ter desfeito, fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Esse convertido às vezes vai querer ensinar a Bíblia, ensinando tudo errado. Não, hoje você não tem que crer que Deus vai prosperar. Como não? Deus quer a gente na miséria. Ele não disse que o ouro e a prata é dele e dá a quem ele quiser? Então vamos agradar a Deus que vai dar para nós. Não que Deus não cura hoje. Como é que não cura? Essa mentira colava antes de nós começarmos o trabalho em 1970 e alguma coisa. Porque depois que começamos a pregar, já desde o início de 70, mostrando ao povo que Jesus fazia obra, porque antes de eu estar na televisão, eu comecei em 78. Eu tinha um programa numa rádio no Rio de Ondas Curtas, pegava o Brasil todo e vinha muitas cartas todo dia, só contando de bênçãos que pessoas tinham alcançado por aquele programa de 10 minutos. Patrocinado do meu próprio bolso. Então tinha o prazer de pagar, não pedi oferta, porque eu não estava precisando, para que pedir oferta? Eu tinha meu trabalho, então fazia aquela obra ali e as pessoas davam testemunhos. Uma vez recebi uma carta de um homem, presbítero de uma igreja. Ele disse: seu pastor, ora pela minha mulher, eu estou pregando, ela manifesta como se fosse demônio, epilepsia, e o povo fica todo assim, me passa vergonha. Aí eu fui escrever para ele, que tempo tinha computador, eu tinha uma maquinazinha de escrever. Meu prezado irmão, recebi a sua... vou faz o seguinte, pega essa carta, coloca debaixo do travesseiro dela durante 7 dias. Deus vai fazer a obra. E ele disse, no 7º dia, manifestou, ele mandou embora e nunca mais voltou. Glória a Deus por isso. Então Deus fazia. Como é que Deus não faz milagre? Hoje parece até uma brincadeira quando a pessoa inventa essas coisas para enganar os outros. Se tentamos tantos testemunhos, tantas coisas provadas mesmo, como hoje você vai ver a novela da Videl daqui a pouquinho, que aconteceu isso. Aí vamos voltar agora, então nós vimos que às vezes faz 2 vezes filho do inferno, da incredulidade. E por quê? Porque ele não crê naquilo que está falando e Deus quer que creia. Bom, aí Jesus estava falando lá na sinagoga e eles ficaram maravilhados. Ficaram felizes porque eles ensinavam como tendo autoridade, não como escrevia. E dizia, pessoal, não tenha medo do demônio não. Ele tem que manifestar, eu vou expulsá-lo. Ele fica falando mentira por aí e tal. Até então ninguém expulsava demônio no mundo. Olha como é que as pessoas eram. Tinham endemoniado, amarravam ele achando que que era aquilo aí, coisa da cabeça e tal. Aquele doido que tinha lá no território de Decápolis, lá, da terra dos Gadarenos, ele amarrava ele com algema e com grilhão, que é a algema da perna no tronco, ele arrebentava tudo. Ninguém passava por lá, era extremamente violento. Jesus chegou lá, expulsou o demônio, o pessoal da cidade veio, ele estava sentado, aí mandou que ele andava nu, arranja a roupa para ele agora, dá um banho nele, põe a roupa e tal. Ele estava sentado aos pés de Jesus, no meio de todo mundo, ouvindo a palavra. E o pessoal ficou tão assim maravilhoso. Por favor, Jesus, vai embora daqui, nós não somos merecedores que o Senhor fique aqui conosco aqui. Olha que coisa séria. E esse homem, ex-endemoniado, perigoso,
quis seguir Jesus. E você não vai me seguir não. Você vai agora para os seus parentes, vai contar para os seus amigos o que eu fiz por você. E ele foi lá e contou. Quando Jesus apareceu naquele território, eram multidões esperando por Jesus, porque viram aquele milagre de um homem que não tinha mais jeito nenhum. Mata ele ou deixa morrer aí. E os cidadãos moravam nos sepulcros, no meio dos defuntos lá, das coisas, e extremamente violento. Jesus libertou. Aí estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou dizendo: ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. No próximo culto eu vou falar, isso aqui era um advogado do diabo, aquele demônio. 3 coisas que ele lançou para confundir Jesus. Jesus não deu nem bola, expulsou o demônio e ele foi embora, que assim nós temos que fazer e Deus vai abençoar. Daqui a pouco nós vamos fazer a oração da fé, eu quero que você creia. E lembrando que esses dias muita gente está sendo curada das vistas. E você creia porque Deus está fazendo maravilhas. E assim eu estou aqui todo sábado, 9, 14 e 18 e domingo 7, 9 e 11. Pastor Jaime comigo ao lado e depois ele fica 14, 16, 18 horas de domingo aqui com vocês. Agora nós vamos para a novela da vida real. Eu vou esperar um tempinho para nós para poder fazer a oração, que eu quero fazer a oração mais forte para todo mundo aqui, ajudar você mais. Vamos crer que hoje Deus vai abençoar você. Você veio para abençoar e Deus não quer despedir você vazio, quer que você volta com a sua bênção e ela é de graça, graças a Deus por isso. Vamos então, em nome de Jesus, a novela da vida real. Eu tive uma queda muito forte. Caí sentada e a minha perna ficou para trás. Foi no ano de 2020. A irmã Silvana chegava na igreja de arrasto, às vezes caminhando bem devagar, com dificuldade. Eu fui ao médico, eles olharam e disseram, pode ser ciático. Passava noites acordada, passando um remédio, passando um álcool, um gel, mas nada adiantou. Quando nós vinha no culto aqui para atravessar, né, tudo ali ela dizia, né, com medo ali, assim, ai, que medo que eu tenho, né, de atravessar e ficar no meio da faixa por causa dessas dores, né. E ela chegava muito mal na igreja realmente, se sentava e daí, aos pouquinhos, ela ia aliviando um pouco. Então era uma coisa assim, muito dolorida, muito dolorido, me queimava as pernas. Após a queda que sofreu, além da dificuldade para caminhar, Silvana também perde o movimento das mãos. A mão não consegui mais abrir, ela começou a ficar fechada, os dedos encolheram, ficou tudo fechado. Eu não conseguia pegar nada mais, caía tudo da minha mão. E pedia a Deus, Deus me cura. Eu quero a cura. Durante uma campanha na igreja local, Silvana é curada do problema nas mãos. Foi aliviando, a minha mão eu consegui abrir, as duas, não deu mais. Abro, fecho, abro. Eu não fazia isso aqui nada. Silvana persiste na fé em busca da cura das pernas, até que no dia 11 de dezembro de 2023, ela participa de uma reunião que o missionário R.R. Soares realiza em Porto Alegre. E fui devagar, bem devagar, muito devagar, com muita dor, mas eu cheguei lá. Ela chegou ruim ainda das pernas, muito ruim mesmo. O missionário chegou e ele chamou as pessoas que estavam com dor na perna. Agora você que não pode andar bem, vem aqui na frente que eu vou orar por você agora. Vamos tomar posse da bênção hoje, pessoal. Naquele dia, ela foi decidida. Eu tinha muita fé, eu orei muito, pedi muito a Deus que me ajudasse, que tirasse aquela dor, que eu não aguentava mais. Em nome de Jesus eu peço, desça a tua unção de cura sobre todas elas agora. Traz o teu poder de curar aqui, Jesus. Eu saí curada, não senti nada. Uma coisa que eu nunca senti na minha vida. Faz 2 anos do nervo ciático.
estava ruim? Muito. Então vai andar bem aqui agora. Você já recebeu a bênção. Pode ir aqui de bem. Vai andando bem aqui. Vai andando. Vai. Olha aí, pessoal. Isso que estava muito ruim. Isso, vai andando bem. Agora volta correndo para cá. Pode correr. Acabou, irmã. Acabou. Vai correndo para lá. Essa aí pode correr no pôr do sol amanhã, pessoal. E eu corri para um lado, corri para o outro, fui longe correndo e não senti nada. Hoje ela não se queixa de nada, né? Tá caminhando bem, fazendo todo o trabalho dela. Alegre, feliz, andando normalmente. Não procurei mais médico. Jesus me curou de tudo que eu senti. Eu não sinto mais nada, uma dor de cabeça. Nada, 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 nada. Sou nova, sou restaurada, estou restaurada de tudo. Glória a Deus, que bonito. Irmãos, a minha alegria é ver isso acontecer todos os dias, em todo o país, fora do país. E graças a Deus, isso aqui está sempre sucedendo. E tem que suceder aqui hoje. Hoje é dia de você crer, porque Deus não lhe trouxe aqui à toa. Ele não veio aqui para olhar para o seu rosto. Hoje não dá. Dá! É só você crer, vamos acreditar. Mas eu tenho muito pecado. Confesse tudo para Deus, peça perdão, que Ele perdoa você e você sai com a salvação. Porque se você morrer com esse pecado, você não vai para o andar de cima não, ó. Vai para o andar de baixo. E lá o negócio é sério, é fogo e enxofre. Ali é paraíso. E nós vamos todo mundo para lá. Os que aceitaram Jesus estão permanecendo firme na fé. Nós vamos agora falar das missões. Para em seguida fazermos oração. Temos algumas coisas a falar. As missões são o seguinte: nós estamos por esse mundo todo. O negócio está grande, está sério, evangelizando, mostrando para as pessoas o poder de Deus. E graças a Deus estamos recebendo de toda a parte do globo terrestre testemunhos. E se você ainda que está me assistindo lá, recebeu uma bênção e não deu testemunho, por que você está atrasado? Você quer ficar no vermelho com Deus? Manda para nós o testemunho em nome de Cristo. Vamos ver as missões. Em que país tem alguém contando que foi abençoado? Isso nós aqui abençoando lá. Por favor, maestro. Este belíssimo lago de águas cristalinas fica localizado entre as montanhas do norte do Paquistão. Um verdadeiro tesouro da natureza. E tão bela quanto esta paisagem é a atuação de Deus na vida daqueles que o buscam. O povo paquistanês tem aprendido a santa palavra e visto maravilhas acontecerem. Graça e paz, doutor Soares. Meu nome é Raju Masih e moro em Shakot, no Paquistão. Eu estava desempregado há 3 meses e isso me causava grande preocupação, pois fiz várias entrevistas, mas ninguém me contratou. Até que um dia, quando fui à casa de um amigo, ele estava assistindo o programa Show da Fé na Joshua TV. Então, acompanhei o programa com ele e o Dr. Soares disse: Deus está abrindo portas para aqueles que estão desempregados. Na hora eu criei nessa palavra. Fui para casa e passei a acompanhar o Show da Fé todos os dias. E pouco tempo depois, uma empresa me chamou para uma entrevista e fui contratado. Louvo a Deus por esta bênção e pela vida de todos deste ministério. Quem crê vê a glória de Deus e assim também acontece na vida dos que aceitaram o chamado do patrocínio. Como eu ia fazer o transplante, eu já aproveitei e fiz, digo, você patrocinadora já, que daí Deus dá jeito, né? Aí comecei a patrocinar minha saúde. Deus preparou até esse fígado bem rápido, assim que não precisou nem entrar na fila nem nada. E deu tudo certo. E é bom porque faz aquele voto com Deus, né? E Deus ouve a gente. Eu recebo, a primeira coisa, eu chego em casa e eu oro pelo meu dinheiro, faço que Deus prospere, que não deixe eu gastar. E já separo. Primeira coisa o dízimo e daí já separo o patrocínio. Essa é a primeira coisa que eu faço. E Deus vai honrando em todas essas áreas da vida. Seguimos firmes na promessa de que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha, se você ainda não é patrocinador e sente a chamada, eu pergunto, por que você não assume? Missionário não tem condições. Será que Deus errou quando olhou para você? Não.
É Ele que dá a semente ao que semeia. Ele já pôs a semente na sua mão. O problema é que a pessoa está comendo a semente. E ela teria gastado muito mais em algum tratamento, alguma coisa, que ele proibiu esse prejuízo. Como é que eu faço? Você vai pegar esses 2 papéis agora que eu vou te dar para você. Aqui essa cartela tem a oração do Excelso Deus e aqui dentro tem a inscrição. Você vai preencher a inscrição aqui. Nas costas você vai colocar o seu pedido de oração maior que você quer que eu ore por você. O mesmo pedido você coloca aqui no papel, para você nunca esquecer. Esse fica com você, esse você devolve. Aí nós vamos orar por você, vamos invocar Deus e Deus vai abençoar em nome de Jesus. E quando chegar para nós, quando chegar para você a bênção, aí você escreve para nós e conta o que aconteceu, porque para você dar o testemunho. Jesus ficou triste com 9 leprosos, ele curou 10, só um que voltou e disse, mas não foram 10? Cadê os 10? Não sejam deles não, sejam daqueles que vêm e contam a benção. Você pega, aqui tem uns bancos para você depositar e faz o que Deus está falando em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Enquanto eles vão escrevendo, deixa eu falar para quem está em casa. Missionário, eu quero ser o patrocinador, eu sinto esse desejo, mas não sei como. Este QR Code aqui explica tudo. O que eu tenho que fazer? Você vai pegar o seu telefone, colocar no modo foto, vai enquadrar esse QR Code, mas não tira a foto, aí vai aparecer uma linha amarela, você bate, virão 5 informações para você ajudar a igreja. Primeira delas, você vai fazer a sua ajuda através do seu cartão de crédito. Segunda e terceira são gêmeas. Você vai anotar o nome do banco, são 5 bancos credenciados, está tudo direitinho em ordem aí. O banco, o nome da agência, o nome da conta, e você vai pessoalmente lá e deposita a quantia ou faz uma transferência direta. Lotérica, você diga para o caixa, quero fazer um depósito, doação para Igreja Internacional da Graça de Deus, convênio 30 91 20 65. Repetindo, 30 91 20 65. Ou você vai e faz um Pix aí na sua casa mesmo. Aí esse QR Code mudou agora, ele é o do Pix. Ele vai ficar um pouquinho aqui, enquanto eu vou responder perguntas, e você então faz a transferência aí em nome de Jesus. Maestro, enquanto eles vão fazendo, preenchendo, para mim a primeira pergunta, por favor. Missionário, qual foi o maior ensinamento que Deus nos deu? O maior ensinamento que Deus nos deu foi Jesus que repetiu ele para nós, que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, não tem coisa maior do que essa. Aí você vai, o que é amar a Deus? É ter os mandamentos e os guardar. Jesus disse, quem tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Ninguém vai amar a Deus se não tiver os mandamentos e os guardar. E aquele que me ama, Jesus disse, será amado de meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. É bênção completa. Então aquilo que você sente de Deus, que você deve fazer pela palavra, assuma, vai fazer, peça a Ele graça que você vai fazer e você será abençoado. Segunda pergunta agora. Missionário, o que as escrituras da Bíblia dizem sobre o autocontrole e sobre a sobriedade? Um dos dons do Espírito Santo que Ele dá para nós, não é dom, é um dos frutos que Ele produz, é o domínio próprio. A gente tem o domínio próprio, viver aquele ímpeto, não, até na casa de Deus mesmo. Vou fazer agora não, espera aí. Deus acabou de me revelar, vou buscar Ele, quando é que eu devo fazer? Se é agora, se é mais tarde. E Deus, mostra para mim, tem alguma coisa em mim que vai impedir a tua manifestação? Algum pecado não confessado? Eu quero lembrar. Aí você simplesmente lembra, confessa, em seguida ora e Deus abençoa você. E a felicidade de tudo isso é que Deus é fiel. Você pode crer que passará os céus e a terra, como Jesus disse, mas minhas palavras jamais haverão de passar. Vamos agora abrir o coração.
Missionário, meu cunhado está internado por causa de um câncer na garganta, que já atingiu um estágio avançado. As chances dele resistir a esse quadro parecem diminuir a cada dia. Por estar perdendo as esperanças, temo estar fraquejando na fé. Como posso permanecer forte e resiliente? Você quer às vezes ajudar, mas tem que saber se ele quer a ajuda de Deus. Porque às vezes a pessoa não crê completamente. Se ele quiser curar, eu aceito. Não vai receber a bênção. Jesus disse que desde o tempo de João Batista até agora se faz violência para entrar no reino dos céus. E só os valentes é que apropriam dele. Nós temos que ser mais valente que o valente, que é o demônio. Que não vai. Primeira coisa é levar ele a Cristo. Se ele tem pecado escondido, se ele já é salvo, se não é, levar ele à salvação. Porque com câncer não se brinca. De uma hora para outra a coisa vem e leva mesmo. Então a pessoa tem que estar muito bem para poder se converter, para poder enfrentar qualquer situação. Principalmente estar salvo, porque o salvo, ele vai ser recolhido aqui e fração de segundo. Saiu daqui, já está na mão de Deus. Fica o corpo cá só para ser enterrado. Agora, se não é salvo, a primeira coisa, e se é salvo, tem que pegar para ele, no mesmo sacrifício que Jesus levou os nossos pecados, levou nossas doenças. Vamos mandar embora agora, vamos exercer autoridade, aí Deus vai abençoar. Vamos agora um testemunho da nossa TV e já vamos orar. Já faz bons anos, foi mais ou menos por volta de 2006, e eu coloquei a nossa TV porque realmente ela é uma bênção, né? Tem cultos diários o dia inteiro, é uma bênção que Deus colocou nas mãos do missionário para abençoar todo mundo. Nessa época, eu chorava muito, eu estava com um problema muito sério, então eu ia para a televisão, ligava, assistia o missionário todo dia. Nesse período eu fiquei meio que afastada. E aí o missionário parece que parou e olhou para mim e disse assim: você me assiste todos os dias e chora, volta. Nossa, aquilo, o Espírito Santo falou comigo. E foi ali que eu abri meu coração, voltei com tudo para a obra do Senhor, para a casa do Senhor. Realmente, ela é um meio de evangelização, ela é um meio que traz a palavra o tempo todo. A família, a união da família, é uma bênção. A nossa TV é um sistema de televisão que tem 60 canais. Não tem moralidade, não tem violência, mas tem 11 canais evangélicos. Aí que está o segredo da coisa. Os outros são os melhores do mundo, mas só para a mente, para o prazer, para assistir um filme, uma notícia, um jogo, porque aí tem canais de esportes, tem canais de jornalismos, tem canais para as senhoras, para toda a família, para os jovens, para os rapazes, para as crianças, e tem até para as criancinhas, desenho animado inocente. São 60 canais. E o custo dela é muito baixinho, você pode pedir toda a informação ligando para nós aqui. Digo o seguinte, coloca, daqui 3 meses você já vai ter testemunho para contar para nós e grandes testemunhos. Você nunca mais vai querer tirar a nossa TV da sua casa. Como é que eu faço, missionário? Eu vou pedir para dar esse papel para você. Aqui atrás está o telefone, você liga depois para nós. Se não gostar do papel, depois você joga fora, mas você não vai ficar, não tem compromisso algum. O telefone é 0800 201 4000. Ou você destaca assim como eu estou fazendo, coloca seu primeiro nome, seu telefone, melhor hora de ligar, nós vamos ligar para você. Você que está com um casamento meio bombardeado, você está com filho rebelde, filha rebelde, netos que você cria que não está gostando do procedimento, vamos trazer todo mundo com amor à presença de Deus. Agora vamos ficar de pé que eu vou orar com vocês, o pastor já vai chegar. Isso, curva a cabeça e fecha os olhos. Irmão, vamos falar sério com Deus agora. Você vai orando conosco, hein?
Pai, eles já estão orando, eu também inicio a oração agora, e eu venho diante de Ti usar o Teu poder para quebrar essa força maligna que está oprimindo essa pessoa, que colocou essa doença que não cura de jeito algum, Pai. Essa pessoa já está cansada, o estômago dela já não está aguentando os remédios mais, mas Deus, não tem jeito, tem, Pai. Nós vamos agora invocar o Teu poder, o Teu nome sagrado, vamos mandar o mal sair, e Deus, a pessoa vai crer agora, e o Senhor vai operar. Pai, em nome de Jesus, agora nós entramos na batalha. Eu entro na batalha contra você, força maligna, que está destruindo a saúde dessa mulher, dessa jovem, tão jovem, já está com tanto problema. Você vai sair agora em nome de Jesus, que eu estou mandando, deste homem também, do rapaz, das crianças. Vai soltando agora, é obrigado. Eu falo em nome de Jesus Cristo. Entra na batalha agora, pessoal, conosco. Desde o tempo de João Batista é com violência. Vamos tomar posse do reino de Deus agora. Demônio, você vai sair, tem que sair. Eu exijo agora, eu e o pastor Jaime exigimos, saia em nome de Jesus. Em nome de Jesus, retira-te deste corpo, saia desta vida agora, com a sua infecção, com a sua inflamação, com essa dor terrível que essa pessoa está sentindo no fundo do olho, essa pessoa que está perdendo a visão por causa da catarata, do glaucoma, da diabetes, de uma doença degenerativa, ela está ficando com a visão toda turva, toda embaçada. Eu digo, sai agora o estrabismo, essa pessoa não pode ficar assim. A bênção chegou agora, meu irmão, chegou agora, fruto de um acidente, essa pessoa perdeu a visão. Meu Deus, toca agora, ó Deus de restauração, ó Deus de milagres. Eu levanto a voz na autoridade, eu levanto a voz e digo, ó mal, sai da coluna cervical, sai da coluna lombar, sai das vértebras agora, hérnias de disco desapareçam agora, inflamações no ciático desapareçam em nome de Jesus. Esse bico de papagaio, essa dor terrível que essa senhora está sentindo aí no Rio de Janeiro, eu mando embora em nome de Jesus Cristo. Vem nessa fé, vem nessa autoridade. Eu falo ao câncer, à neoplasia maligna, ao nódulo que apareceu, ao tumor que apareceu, que vai embora. Todo mal, toda opressão maligna, toda opressão diabólica, sai, vai embora em nome de Jesus. Alô, amigos, chegamos aqui uma noite de terça-feira, mostrando que amanhã, quarta-feira, é o dia da família, dia do lar, dia de oração forte, onde é quebrado o domínio das trevas, é quebrado o domínio do inferno, onde Satanás não tem poder sobre a sua casa, Satanás não tem poder sobre a sua família. Você pode vir que Deus, ele vai se manifestar de uma maneira muito especial, mas como é forte, entenda bem, mas como é forte aqui o dia que Deus opera, que Deus se manifesta, que é o dia da Sagrada Família. Eu vou estar de plantão aqui na São João 791. Falando nisso, deixa eu contar um testemunho aqui. Conta que orou pelas vendas da esposa. Ela é corretora e não conseguia vender, mas o marido santificou as vendas da mulher. Mas Deus colocou no meu coração de orar pela minha esposa. Ela é corretora de imóveis. Não estava vendendo. E orando pelas vendas dela. Naquela semana que você orou, ela mandou mensagem para mim e falou, tá chegando cliente que eu nunca imaginava. Glória a Deus. Nunca imaginava. Eu pedi a ela pedi a Deus que desse estratégia de negociação, de vendas para ela e tal. E começou aí cliente que ela não esperava. Falou, tá vindo cliente do Instagram e tudo mais, enfim. Aleluia. 1 aos Coríntios 7,14. A mulher santa santifica o marido santo santifica a mulher. O que ele fez? Ore pela sua família. Amanhã é oração forte, oração que quebra o domínio das trevas, macumba, feitiço, desmanchamos. Vem, sei, pastor, estou vendo coisas dentro de casa, está perturbação. Vem. Pai, eu oro por todos agora. Oro pela pessoa que está com dor de cabeça, está com depressão, desânimo, levantando a voz para dizer, depressão vai embora, pânico vai embora, ansiedade vai embora, medo vai embora, perturbação na mente saia, em nome de Jesus Cristo. Pai, abençoe esta casa e ajuda essa pessoa a chegar na igreja nessa quarta-feira, em o nome de Jesus. Amém. Olha, Deus te abençoe, te dê uma noite abençoada. Eu estou de plantão aqui nessa quarta-feira, São João 791. Um abraço. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Continue sendo abençoado por esta programação.
Acesse youtube.com/missionário R.R. Soares para rever este culto ou adquira uma cópia. Basta depositar em nossa conta a quantia de R$50. E não esqueça de enviar o comprovante do depósito mencionando o número do programa solicitado. O depósito deverá ser feito em nossa conta Bradesco. Agência 3378, dígito 2. Conta corrente 29315-6. Envie o recibo para a Caixa Postal 1815, CEP 20110-974, Rio de Janeiro. Ao enviar, verifique se o seu endereço está correto.